Nós já vimos alguns dos temas que aparecem aí no vídeo. Hoje é se o cristão pode ou não pode. No contexto cristão, essa pergunta ela é bem recorrente. E aí, pode ou não pode? Se você faz parte da igreja há algum tempo, eu imagino que em algum momento, numa conversa trivial com um amigo, um parente, alguém já lhe perguntou: mas na sua igreja pode? Pode consumir bebida alcoólica? Na sua igreja pode fazer tatuagem? Pode usar piercing? Já ouviram esse tipo de pergunta? Já, né? Vocês estão sacudindo a cabeça que sim. Na sua igreja pode pular carnaval? Pode comemorar o Halloween? Um cristão pode fumar? Um cristão pode ir na balada? Pode dançar músicas do mundo? Essa expressão a gente ouve bastante, né? Eu não conheço nenhuma música que seja de outro planeta. Então todas as músicas são do mundo, né? São desse mundo. Existem denominações cristãs que são bem rigorosas, com uma lista enorme de coisas que um membro pode ou um membro não pode fazer. Mulher não pode usar calça. Homem só pode usar calça. Não pode depilar. Não pode assistir Netflix. Já viram dessa? Tem umas já também que não pode nem Netflix, não pode assistir. Já no meio luterano, algumas vezes a gente cai num outro extremo, levando muito a sério aquela frase, né, que a gente aprende: tudo me é lícito, né? Todas as coisas me são lícitas. Só que a gente leva isso tão a sério e esquece da segunda parte, que também diz: mas nem todas convêm. Tudo é lícito, eu posso todas as coisas, nem todas convêm. Tudo é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Existe liberdade em Cristo, isso é fato. Ele nos libertou das amarras do pecado, nos libertou do poder do diabo, nos deu uma nova vida, e é nessa nova vida que a gente quer viver. Com a certeza do perdão, com a certeza dessa liberdade que Jesus nos dá, nós vamos seguindo pelos dias que Deus nos dá. Nós somos livres, mas nós não queremos permitir que nenhuma das coisas nos domine, porque senão eu vou deixar de ser livre e vou ser escravo daquilo. O único que me domina precisa ser Deus. E é verdade também que em uma porção de assuntos a gente tem orientação clara da Bíblia, da parte de Deus. Está na Bíblia, basta a gente procurar, conhecer essa palavra de Deus, ela vai nos dizer um monte de coisas que a gente pode ou não pode fazer. Mas tem também temas e situações que a Bíblia não trata. E talvez porque não eram relevantes naquele momento histórico que a Bíblia estava sendo escrita, ou porque algumas questões nem estavam presentes naquele contexto, naquela cultura. A gente sempre diz que a Bíblia é clara sobre o que é mais importante, mas a Bíblia não traz respostas para todas as perguntas. Seria bom se trouxesse, né? Todas as minhas perguntas eu acho dentro da Bíblia. Tem algumas que ficam no ar. A gente não tem uma resposta assim, olha, é isso. Existem alguns temas que se encontram assim, como se fosse numa fronteira entre o certo e o errado. Algumas questões geram dúvida, porque se a gente olha por um lado, parece que está errado. Mas daí alguém nos faz olhar pelo outro lado e parece que está certo. E aí fica aquela discussão, né? É certo, é errado? Pode, não pode? Como é que a gente responde nessas questões que não estão tão claras? Existem alguns textos na Bíblia que ajudam a gente. E um deles é esse que a gente leu hoje. 1 Coríntios 8. A igreja de Corinto vivia numa cultura bastante idólatra. Eles tinham muitos ídolos na cidade. A cidade de Corinto tinha diversos templos dedicados aos ídolos, que alguns eram gregos, alguns eram romanos. A cidade um tempo foi grega, outro tempo foi romana, e aquilo foi se misturando. E tinha templo para tudo que era lado. Nesses templos eram oferecidos sacrifícios de animais. Lembra que no Antigo Testamento isso também era feito no Templo de Jerusalém. Mas no tempo do Novo Testamento, também acontecia, né? Corinto não é uma cidade dentro da Judéia, já é fora, né? Então lá tinha muitos deuses diferentes, ídolos diferentes. Todo dia tinha sacrifício acontecendo na cidade.
para esses ídolos. E os animais sacrificados eram sempre os animais perfeitos, os melhores, né? Sempre na intenção de oferecer para a divindade aquilo que se tem de melhor. Ninguém fazia do resto. Era, né, sacrificar boi, vai o melhor do rebanho, né? Angus, para ser a melhor carne, né? Ou Wagyu, que é o japonês, aquele que é caro pra caramba, né? Então eram trazidos os melhores bois. E a carne desses animais oferecidos em sacrifício não era descartada. Os animais eram sacrificados num ritual idólatra, oferecida a esses ídolos, e depois as carnes podiam ser consumidas, às vezes até no próprio templo, em refeições comunitárias. Tem vários resquícios arqueológicos de templos dedicados a esses deuses que tinham espaço, como a gente hoje em dia faz uma capela e faz um salão para fazer festa junto, né, para comer junto. Eles tinham também esses salões de festinha e faziam, as comidas eram as carnes que eram sacrificadas para esses ídolos. Tinha tanto sacrifício acontecendo na cidade que sobrava carne, então não dava para comer tudo no templo. O excedente ia para os mercados. Os mercados da cidade vendiam também, naquela época não se chamava de açougue, né? Mas vamos pensar, o lugar que vende carne, vendia as carnes sacrificadas aos ídolos. E quando existe muita oferta de produto, o que acontece com o preço? Baixa, né? Então imagina, as melhores carnes, as carnes dos melhores animais com desconto no preço. Uma baita oportunidade para comer o melhor churrasco. Só que essa carne era a carne de um animal sacrificado em honra de um ídolo. E aí começou uma crise na igreja. Estava feita a treta do Facebook da época, né? Pode ou não pode agora? Esses animais aí que foram sacrificados lá no ritual idólatra. Ah, mas eu acho que o cristão é livre, né? Ele pode comer dessa carne sem problema nenhum. Ah, mas eu acho que se ela foi sacrificada para o ídolo, então está contaminada. O cristão não deveria nem chegar perto dessa carne. Estava feita a discussão do pode e não pode. E o apóstolo Paulo tenta trazer luz nesse assunto, tentando de um jeito que nos faz perceber alguns princípios que pode ajudar a gente a resolver os nossos dilemas do nosso tempo, né? Se um cristão pode ou se não pode algumas coisas. São 2 princípios que brotam de 1 Coríntios 8. O primeiro deles, a nossa liberdade cristã é orientada pelo conhecimento. Ele usa essa expressão várias vezes. Ele diz, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Tem muito do que está escrito na carta aos Coríntios, provavelmente é resposta de uma outra carta enviada pelos coríntios para o Paulo. E se não era uma carta escrita, pelo menos alguém veio de Corinto, dizendo para o Paulo, olha, nós estamos com esse problema lá, e o senhor precisa nos ajudar a resolver isso. A gente não tem esse documento, não foi preservado, mas é comum, ao longo da primeira carta aos Coríntios, que o apóstolo diga assim, quanto a tal assunto, e aí ele começa a falar. No que se refere sobre o assunto tal, então, sobre o que vocês me perguntaram, eu estou respondendo agora. Isso nos leva a pensar que o apóstolo Paulo está escrevendo a resposta a questionamentos feitos para ele. Então ele está ciente do problema, ele foi provocado e está procurando dar uma resposta bíblica, uma resposta pastoral que faça sentido e que ajude aqueles irmãos a conviver e se acertar no meio desse dilema. O primeiro ponto é o conhecimento. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos, é conhecimento, né, que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não existe, não há senão um só Deus. Então, na primeira parte da argumentação, o apóstolo está apelando para o conhecimento. Como cristãos, vocês são tementes a Deus, vocês conhecem, vocês sabem que há somente um Deus que está acima de tudo e de todos. Pelo conhecimento, ídolos ou deuses, como eram chamados em Corinto, eles nem são de verdade. São invenções humanas, não são Deus de fato. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. O que Paulo está dizendo é que mesmo que um boi tenha sido sacrificado ao ídolo, na verdade o boi pertence a Deus. Porque o mundo pertence a Deus, nós pertencemos a Deus. Tudo o que existe veio à existência pelo poder de Deus. As coisas que nós consideramos do mundo, em última análise, são de Deus. Porque o mundo é dele.
Ele continua, não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e também nada ganharemos se comermos. Certo? Indiferente. Então, do ponto de vista do conhecimento, não há com o que se preocupar. Não está escrito com todas as letras ali, mas é como se o Paulo estivesse dizendo assim, olha, querem aproveitar a oportunidade da carne boa, com preço barato? Pode. Em si não é pecado. Fica com a consciência tranquila. Só que, sempre tem um só que, né? Entretanto, ele mesmo diz isso lá no versículo 7, né? Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Então existe um outro princípio igualmente importante, de que a nossa liberdade cristã, ela é orientada não só pelo conhecimento, mas também pelo amor. E aí eu não copiei o versículo aqui, no Ctrl+C, Ctrl+V lá, eu deixei essa tela em branco, mas o versículo que eu queria destacar é do começo. Ele diz assim, o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Ele diz, vocês têm conhecimento? Sabemos, todos têm. Mas o conhecimento sozinho leva ao orgulho. O amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Se alguém está achando que sabe de tudo, não está sabendo de tudo como deveria. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Ele vai falando do conhecer, né? Conhecimento, conhece e ser conhecido por Deus. Faz um jogo de palavras para mostrar que conhecimento é importante, sim, mas conhecimento sem amor se torna arrogância, se torna orgulho. E se alguém acha que conhecimento é tudo, ainda não está conhecendo como deveria conhecer. Porque muito melhor é ser conhecido por Deus. E aqui a gente começa a entender aquele todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Pelo conhecimento, posso tudo porque tudo é de Deus. Mas pelo amor ao meu próximo, tem coisas que não valem a pena. Tem coisas que não convêm. Que vão fazer mais mal do que bem. Porque o conhecimento bíblico, sem o amor de Deus, se torna soberba. Conhecimento é ferramenta, não é o objetivo final. Conhecimento é ferramenta para tornar prático o amor. Porque a marca do cristão não é conhecimento. A marca do cristão é amor. O cristão conhece, mas ele ama. E aí, num outro versículo, ele diz, tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Tenham cuidado. Né? Vocês são livres? Sim. Tudo que vocês quiserem fazer convém? Nem sempre. Chega a sexta-feira santa e você, cheio do conhecimento, sabe que tanto faz comer carne branca ou vermelha. É apenas uma questão cultural. Tranquilo. Não é mandamento de Deus. Mas naquela sexta-feira santa você vai receber na sua casa alguém que não tem esse conhecimento. Ou que até mesmo não concorda com essa visão. Que acha que é um escândalo você comer um pedaço de bife no dia da sexta-feira santa. Se para você não é relevante, qual o problema de abrir mão da liberdade para se sentar à mesa com um irmão, e quem sabe até vai surgir a conversa sobre isso, e aí você vai poder deixar claro que a sua opção de comer peixe naquele dia não foi baseada em um mandamento, mas foi baseado em amor à consciência daquele irmão que acredita assim. E você optou por não ferir uma consciência. Consegue perceber que é diferente, né? A liberdade, ela pode ser um problema para quem considera que tal atitude é errado. Quando alguém acha que é errado, e eu esfregar na cara que eu sou livre, pode não ser a melhor estratégia. Então, baseado no amor, pode ser melhor abrir mão da liberdade, às vezes, para não pecar contra a consciência de alguém. Desse modo, continua o apóstolo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, no fim das contas é contra Cristo que vocês estão pecando. Porque Cristo morreu por eles também. E por isso ele termina dizendo assim, né? Essa é a conclusão dessa parte das comidas ali, da carne. Se a comida serve de escândalo para o meu irmão, eu nunca mais vou comer carne, para eu não escandalizar ele. O apóstolo está falando de carne, porque era o problema que eles tinham lá, naquele momento. Mas a gente pode usar isso para tantos outros exemplos da nossa época. Pode fazer tatuagem?
Pode, do ponto de vista do conhecimento. Qual é o problema? Não tem nenhuma coisa na Bíblia dizendo não pode. Não tem problema nenhum. Toda tentativa de dizer que tatuagem é contra a vontade de Deus, e a gente já ouviu várias argumentações de pessoas, elas são bem forçadas, não é bíblico. Agora, se eu decido fazer uma tatuagem, e isso vai provocar um problema de consciência, talvez no meu pai, na minha mãe, eu deveria pensar, vale a pena? Convém ir contra a consciência de alguém que é muito querido para mim? No meu caso não é esse problema, né? Eu não tenho tatuagem, mas minha mãe tem. Minha mãe já fez, talvez ela até esteja assistindo agora. Pode participar do Halloween? Do ponto de vista do conhecimento, pode. Né? Crianças que se fantasiam e pedem doces, essas crianças não estão nem um pouco interessadas na origem pagã da festa. E se a gente for olhar com critério para a origem das festas, nem o Natal a gente celebraria, porque o Natal é uma festa originalmente pagã que foi cristianizada. Agora, se a festinha de Halloween vai ferir a consciência de alguém da sua família, vai levantar dúvida no coração de alguém que lhe é querido, a gente, no mínimo, deveria pensar, vale a pena? Vou? Não vou? Ou se eu for, será que eu vou mostrar para todo mundo que eu fui? Né? Fora de contexto, às vezes. Perceba que não existe uma resposta pronta. Né? A gente, às vezes, pergunta essa do pode ou não pode, porque as pessoas esperam a resposta pronta. Me diz logo o que pode ou não pode na tua igreja e deu. Né? Porque é muito mais fácil. Mas a resposta de Deus ela é um pouco diferente. Né? Deus nos chama a usar o cérebro, conhecimento, e usar o coração, o amor, para decidir o que é melhor. E aí a decisão é sua. Né? Seria mais fácil o pastor dizer, vocês não podem fazer isso, isso e isso. E virar juiz, né? O fulano que fez está fora, quem agiu certo está dentro. Não, a bola está com vocês. Né? A minha função como pastor é orientar vocês, dar conhecimento e pregar o amor, para que vocês tomem as decisões que são as mais adequadas no seu contexto de cada dia. Deus nos dá princípios para a gente tomar as nossas próprias decisões. Eu sei que por amor, muitas vezes eu deixei de beber alguma bebida alcoólica num evento. Já fiz isso. Porque eu sei que como cristão, e ainda mais como pastor, eu estou sendo observado nas minhas atitudes. Né? Às vezes as pessoas eu nem conheço as pessoas, mas elas estão de olho. O que o pastor vai fazer? Como é que ele se comporta? Né? Ele bebe, não bebe? Ele come muito, come pouco? Né? E se você procurar nas minhas redes sociais, não vão ver nenhuma foto daquela de final de semana assim, né, com caneco na mão, né, porque eu sei que algumas pessoas não vão entender isso da melhor forma. Mas isso não quer dizer que não tenha momentos em que eu aproveito para saborear um bom vinho, que é o que eu gosto um pouco mais, né? E talvez até uma cerveja geladinha num churrasco de domingo cai bem também, né? Eu não preciso ostentar na rede social que eu estou com um latão na mão, mas eu posso usar minha liberdade com amor às consciências daqueles que estão perto de mim, ou às vezes nem tão perto, mas estão me observando. Né? Como esse cristão age no mundo. Para não citar só o apóstolo Paulo, e vocês acharem que isso aqui é ranço do Paulo, eu trago também o Pedro. O Pedro diz assim, como pessoas livres que vocês são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. E aí eu destaquei, vocês são livres para viver como servos. Não parece fazer sentido, né? É mais um daqueles paradoxos bíblicos. Nós somos livres para servir. Porque normalmente a gente diz, se eu sirvo, eu não sou livre. Né? Não é assim que a gente pensa? Minha liberdade, eu não quero servir ninguém. Mas a liberdade que Cristo nos dá, ela é diferente. Ela é uma liberdade de um outro reino. Essa liberdade da qual a Bíblia fala, já que nós pertencemos a Deus, nós somos livres para servir e colocar em prática o amor e a vontade de Deus na nossa vida. É para isso que Deus nos libertou. Não foi para a gente fazer o que a gente queria. Até porque a nossa vontade, muitas vezes, ela é ruim. Para nós mesmos ou para os outros, porque a gente tem pecado dentro da gente. Então, como orientação, nas difíceis decisões que a gente tem que tomar no dia a dia, vale algumas reflexões, que saem
da primeira carta aos Coríntios. Nem foi do 8 que nós lemos, mas ele vai falando disso ao longo de toda a carta. Isso pode me dominar? Isso que eu acho, eu não sei se pode ou não pode. A avaliação que a gente precisa fazer é, isso pode me dominar? Isso vai me dominar? Tenho que repensar. Isso traz crescimento espiritual para mim, para aqueles que estão perto de mim? Isso promove a glória de Deus? Porque ele diz, quer vocês comam, quer bebam, façam tudo para a glória de Deus. O que vocês forem fazer, façam pensando, isso aqui é para a glória de Deus. Levem essas questões em consideração. Quando surgir a dúvida do pode ou não pode. Vocês não vão conseguir explicar tudo isso quando alguém perguntar, geralmente, quando a gente pergunta, pode ou não pode? Olha, a resposta é um pouquinho mais ampla, Vou precisar de mais tempo para te explicar. Agora, quando a gente se pergunta se pode ou não pode, vale essa reflexão. E que Deus te abençoe na resolução dos seus dilemas. Com cabeça e com coração. Com conhecimento e com amor. Amém.